Não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. Foda-se. Live aqui, tá? Passa pra trás. Não foi à toa que a chantagem mencionada pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e captada pelos microfones do Palácio da Alvorada, incendiou a relação entre o governo e o Congresso. O desabafo trata de bilhões e bilhões de reais e diz respeito a uma pergunta singular: quem manda mais no dinheiro que a União tem para investir? O Executivo ou o Legislativo? Na lei orçamentária desse ano, o Congresso deu a deputados e senadores o poder de definir a prioridade sobre a execução de 46 bilhões de reais. 16 bilhões das chamadas emendas parlamentares e outros 30 bilhões que passaram a ser chamados de emendas do relator, o que na verdade significa repartir o bolo conforme os interesses dos próprios congressistas. Mais do que isso, o governo teria 90 dias para reservar o dinheiro e também seria punido caso não executasse o pagamento. O presidente vetou e o governo se comprometeu a encaminhar um projeto de lei que chegasse a um meio termo. Dos 30 bilhões de reais, 11 seriam usados conforme o planejamento dos ministérios. O restante ficaria com os parlamentares, mas sem o prazo de 3 meses e sem a multa, caso o governo não executasse o chamado empenho dos recursos. Só que esse projeto de lei nunca chegou ao Congresso e a crise entre os dois poderes se instalou. Grupos de direita que apoiam o governo vêm convocando uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a 2 pilares do sistema democrático. O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta pessoal no WhatsApp para divulgar a alguns correligionários a convocação da manifestação, sem citar o Supremo nem o Congresso. O clima azedou de vez, até que na última quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para tentar acalmar os ânimos. Pode ter certeza que cada vez mais os chefes de poderes vão se ajustando, tá? Porque a nossa união, são 4 homens, né? Quanto mais ajustados nós tivermos, nós juntos podemos fazer um Brasil melhor para 210 milhões de pessoas. Da minha parte, estou pronto para ceder também, que eu também erro, acontece. E é nesta semana que saberemos como esse impasse chegará ao fim. Bolsonaro esteve na segunda-feira com o presidente do Senado, o aliado Davi Alcolumbre, que deu início a uma negociação. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e no Ao Ponto desta terça-feira falaremos sobre esse impasse e como ele afeta toda a população. Participam deste episódio o diretor da sucursal de Brasília, Paulo Celso Pereira, e a repórter Amanda Almeida. Fique com a gente. Paulo Celso Pereira, o que está por trás dessa rusga do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso? O que está por trás dessa rusga é uma grande disputa pelo poder de controlar os recursos públicos, de quem vai definir quais são as prioridades de alocação dos recursos do governo, que no fim são esses recursos todos vindos dos impostos. A gente tem o orçamento da União, é um orçamento trilionário. Mas o espaço no orçamento que você pode alocar como quiser, ele é bem pequeno diante desse total trilionário. Mais especificamente, no próximo ano, ele é um espaço de 137 bilhões de reais. E qual é o problema? O problema é que o governo está vendo, desde o ano passado, sobretudo, o Congresso tomar para si o controle da gestão do orçamento, né? Esse é um movimento que começou ainda no governo Dilma, quando você aprovou o orçamento impositivo para emendas parlamentares. Só um contexto, isso foi em 2015, o governo já estava em crise, isso foi aprovado pelo Eduardo Cunha em 2015, inclusive com o apoio do então deputado Jair Bolsonaro. Esse Congresso melhorou muito em relação ao do passado, em especial graças ao atual presidente, Eduardo Cunha, que aprovou uma proposta, emenda à Constituição, que trata do orçamento impositivo. Ou seja, o governo não chantageia mais o executivo para liberar nossas emendas. Não, agora fica refém. Não fica refém. O governo não está refém. O governo tem que respeitar. Nós temos 3 poderes aqui. Só que naquele momento, a discussão era apenas as chamadas emendas individuais ao orçamento. Esse tema é super complexo, né? E é difícil de entender mesmo. É difícil ao ponto de o Ministério da Economia hoje ter dificuldade de saber como lidar com
esses dados que foram aprovados ou não. Então, não é algo trivial. Mas, voltando, naquele momento você tratava das emendas individuais ao orçamento. O que é isso? Cada deputado ou senador, quando chega ao Congresso, ele tem direito de alocar tantos milhões por ano para obras ou compras de equipamentos, em geral são destinados para obras na região, naturalmente, onde ele foi eleito. Então, construir uma creche, vou construir uma pequena estrada, vou construir uma ponte na cidade onde fica a minha base eleitoral. Essas emendas individuais tem décadas que elas existem e elas são para obras locais. Naquele momento foi importante havia um discurso de que o Congresso estava se afirmando porque o governo então, e todos os governos que antecederam também, usava a gestão dessas emendas como instrumento de pressão. Então, se você votar o meu projeto tal, eu executo a obra que você pediu para ser feita lá na sua base. Por isso que sempre quando a gente tem, por exemplo, reforma da Previdência, alguma matéria importante, você vê associada a essa votação sempre aquelas notícias. O governo liberou não sei quantos bilhões em emendas para os deputados. É por isso. É exatamente isso. Quando isso foi aprovado, acabou essa possibilidade do governo manobrar. Quer dizer, ele perdeu muita força na gestão dessa emenda. Acabou, não diminuiu. Ele perdeu muita força na gestão dessa emenda individual, porque o máximo que ele podia fazer era atrasar o pagamento dela. Mas até o fim do ano ele tinha que terminar de pagar. O que aconteceu do ano passado para cá é que, de fato, diante da descoordenação absoluta do governo no Congresso, o governo até hoje não tem nenhuma base parlamentar. A gente já tem um ano e estamos já no terceiro mês do segundo ano da gestão do presidente Bolsonaro. O governo até agora não formou uma base. A base original do governo, que é do partido dele, o PSL... Que não é mais partido dele, né? Exatamente. Ele tinha 10% da Câmara. Agora nem isso ele tem, porque o partido dele rachou ao meio. Então, não existe uma base governista. E o que aconteceu? O Congresso foi tomando para si um maior controle, aprovando medidas que davam a ele um maior controle na gestão do dinheiro público. O marco disso é, no fim do ano passado, a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que inclui algumas mudanças nessa questão do orçamento impositivo, né, Paulo Celso? Exatamente. O que acontecia? Até 2015, quando houve essa primeira mudança no governo Dilma, essa que a gente falou agora há pouco, o Congresso dizia quais eram as prioridades dele, o governo ignorava solenemente, porque ele tinha uma capacidade de manobrar o orçamento por uma série de instrumentos técnicos que existiam a seu dispor, e fazia o que queria. E aí a gente viu, por exemplo, eu acho que um bom exemplo disso é o PAC. Né? O governo anunciou o PAC. O que é o PAC? Era o plano das prioridades de obras públicas do governo federal. Plano de aceleração do crescimento. Exatamente, que continham as prioridades. Olha, eu quero construir uma rodovia, eu quero que a ferrovia Norte-Sul, que liga o Maranhão à Estrela do Oeste, seja uma prioridade do governo. Isso era uma prioridade do governo, não era uma prioridade do parlamento, necessariamente. O governo fazia meio que bem o que entendia. No ano passado, o parlamento falou, olha, parou, agora quem vai determinar quais são as prioridades sou eu, através de alguns instrumentos. As chamadas emendas de bancadas, que são as bancadas, e portanto não só um parlamentar individualmente, mas um grupo de parlamentares diz, olha, eu quero que construa essa rodovia aqui no meu estado, eu quero que tenha uma obra de ferrovia ligando a cidade X até a cidade Y. Que são obras um pouco maiores, então essas emendas também se tornaram obrigatórias, e além disso se criou a figura da emenda do relator, quem é o relator? O relator é o deputado ou senador, cada ano é de uma casa, escolhido pelos seus pares para ser, digamos assim, o autor do texto final do orçamento. E que passa a ter um poder enorme a partir de agora, se esse veto for derrubado, né? Todo manancial de recursos que o parlamento passa a controlar chega agora a 46 bilhões, enquanto o Poder Executivo controla 90,6 bilhões. Há uma diferença sensível entre as duas situações. Por quê? O governo tem 90 bilhões para tratar das chamadas despesas discricionárias, que o nome sugere que ele coloca como ele quiser.
Mas dentro dessas despesas estão, por exemplo, o programa Farmácia Popular, as bolsas de estudo da CAPES do CNPq, as contas de luz da universidade pública. Em tese, o governo pode decidir, não tem mais dinheiro para a bolsa. Mas são programas que a sociedade está habituada que tenham continuidade. E o governo tem que gerir isso dentro do seu recurso. Já o parlamento, nos seus 46 bilhões, tem muito mais autonomia para investir, para dizer, eu quero uma rodovia que você, presidente, não tinha pensado entre a cidade tal e tal, e para mim isso é prioridade. Então, são situações distintas. E, na verdade, o nó está se dando o nó dessa briga são esses 46 bilhões. Por quê? Porque o parlamento definiu que desse dinheiro, que inclui as chamadas emendas individuais de deputados e senadores, as chamadas emendas de bancada, as chamadas emendas de comissão e, sobretudo, as emendas do relator, que são 30 bilhões desses 46, esse recurso o governo seria obrigado a executar na ordem que os parlamentares definissem. Com prazo de destinação, de reserva do dinheiro para essa emenda. Exatamente. Que é o empenho. Exatamente. O caso mais grave, que é a emenda do relator, e esse é o cerne da briga hoje que é no Congresso, e que são 30 desses 46 bilhões, essas emendas o governo seria obrigado a executar em 90 dias. Quando esse projeto chegou no Executivo, o presidente Jair Bolsonaro vetou. Falou, não topo isso, e é isso que está em debate essa semana no Parlamento. Se o Congresso vai manter esses vetos, ou se o Congresso vai derrubá-los e fazer valer a regra que o próprio Congresso aprovou. Dentro desse debate, por exemplo, causa estranheza que o fato do senador Randolfo Rodrigues da Rede, que é um dos maiores opositores do governo Jair Bolsonaro, nesse tema, está do lado do governo. Não considero adequado o Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, retirar 30 bilhões de reais do Executivo para passar a ser autorizado por uma pessoa, neste caso, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser executado. Por que isso acontece? São vários fatores essa é uma crise complexa, porque, de um lado, você tem o Congresso tomando maior controle do orçamento, e isso, sob certo aspecto, é natural. Nos Estados Unidos, o Congresso impediu o Trump de construir um muro da fronteira com o México. Era uma proposta central de campanha do Trump e o Congresso americano não deixou durante muito tempo que ele construísse esse muro. No Brasil, a gente viu o presidente construir rodovia ligando o lugar que ele queria a outro que ele queria também. Então é natural o Congresso ter maior domínio sobre o orçamento. Qual é o problema? É que as emendas parlamentares elas ficaram muito mal afamadas, porque elas são vistas por muita gente como uma medida fisiológica para atender um curral eleitoral, um toma lá da cá, uma tentativa. Hoje o senador Álvaro Dias falava sobre destinar tantos recursos para o parlamento num ano eleitoral. Qual é o poder que vai ter de influência numa eleição municipal os parlamentares destinando 46 bilhões do orçamento da União. Então, de fato, isso divide. E o presidente Jair Bolsonaro conseguiu criar uma mobilização junto a seus seguidores, dizendo que o Congresso está tentando fazer um parlamentarismo branco, está tentando assumir o lugar dele. Essa é a disputa política que está no momento. Quer dizer, o parlamento se viu retirado dos espaços do Poder Executivo. O presidente Jair Bolsonaro nunca quis dialogar com o parlamento, e o parlamento, com uma reação clara, chegou e avançou sobre o controle da agenda financeira, digamos, do país. Até porque antes os parlamentares muitas vezes dominavam ministérios, dominavam autarquias, e por meio desses orçamentos de ministérios e autarquias iam direcionando as verbas para onde bem lhe interessava. Exatamente, eles iam realizando as políticas públicas, Isso pensando no lado positivo. É claro que ninguém ignora que o fisiologismo, seja de dar cargo para parlamentar, seja da emenda, é parte do processo de corrupção que se viu no país nas últimas décadas, isso é inegável. Agora, ao mesmo tempo, existem os parlamentares corretos e sérios que usavam aqueles instrumentos, aqueles espaços ali de poder público para fazer medidas positivas junto à sociedade, junto às suas bases eleitorais, ou mesmo em relação a estados onde não tinham atuação política, mas eles realizavam ali políticas públicas que eles acreditavam. As duas coisas são verdade.
E a mesma coisa, me parece, se aplica a essa questão do orçamento. Os 46 bi que o Congresso vai ter controle, é claro que de um lado você pode ter o discurso de que não, eles estão querendo fazer isso para adotar política de pressão nas suas bases eleitorais, que no fim vai redundar em voto para eles mesmos, e isso é uma tentativa de se perpetuar no poder, de exercer poder sobre prefeitos. Isso é claro que isso também é verdade, mas também é verdade que os parlamentares, sendo eles 513 deputados e 81 senadores, eles inegavelmente têm mais contato com a ponta, com a vida da população nos municípios do que o presidente da República, que é uma só figura que vive em Brasília. Os parlamentares estão espalhados pelo país todo. Então, as duas coisas são verdade. Os parlamentares, de fato, ganham muito mais poder nas localidades, nas regiões, mas, ao mesmo tempo, esse caráter do orçamento passa a dar maior pulverização para a gestão dele. Agora, Paulo Celso, embate entre legislativo e executivo não é novidade, faz parte, né, da democracia esse tipo de negociação. Mas essa crise ganhou um combustível a mais na medida em que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, em determinado momento, desistiram da negociação com o Congresso e partiram para o embate, né? Quando o general Heleno diz que o governo está sendo chantageado. E o presidente Jair Bolsonaro chama a população para uma manifestação que é contra o Congresso e o Judiciário. E aí a crise ganhou um contorno muito maior, né? Não, sem dúvida. Como a gente falou desde o início, né? O cerne da questão é uma disputa de poder. É uma disputa de poder pelos recursos públicos, por quem gere, por quem define quais são as políticas públicas prioritárias. Por isso que o governo fala, estão tentando fazer um parlamentarismo branco, ou seja, o parlamento está querendo virar poder executivo, isso de um lado, e do outro tem a disputa política. E o presidente Jair Bolsonaro, desde o início de seu mandato, e para ser mais preciso, desde antes de assumir o seu mandato, deixou claro, e havia muitas dúvidas no início se isso ia se confirmar, e está se confirmando, que ele não ia montar uma coalizão, que ele aparentemente optou por governar com as ruas. E é isso, e muito com as redes sociais, para dizer bem a verdade. E isso é o que ele está fazendo. Ele está, já que eu não tenho a maioria parlamentar, eu não pretendo ter uma maioria parlamentar, mas eu vou fazer a população se voltar contra vocês, e vocês vão se ver obrigados a tocar o país do jeito que eu quero que vocês toquem. Paulo Celso Pereira, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Paulo Celso. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltic. Um abraço. Deputados e senadores podem decidir amanhã se derrubam ou não os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que trata do chamado orçamento impositivo. Amanda Almeida, agora são 9h da noite de segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro já esteve com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para tratar desse impasse sobre o veto do orçamento. O que a gente já tem de avanço nesse tema? Sim, eles conversaram hoje, foi a primeira conversa depois daquela crise com o compartilhamento do vídeo pelo presidente Jair Bolsonaro sobre as manifestações, e tem o Congresso como alvo também. Então foi uma conversa para tentar melhorar o clima, né, que está muito ruim entre Congresso e governo, mas não teve uma solução definitiva para o impasse do veto. O presidente disse que quem está tratando disso são os ministros, especialmente o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, e o ministro Paulo Guedes, da Economia. Então, ele não se comprometeu, não deu uma resposta muito definitiva. Com isso, o que aconteceu foi que as conversas entraram à noite e devem durar a madrugada também. O ministro Ramos está agora na residência oficial com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O Guedes também participou dessa conversa em algum momento, e os senadores e deputados estão reunidos tentando chegar a uma solução para esse impasse. Agora, para onde caminha essa solução do impasse? Está difícil prever, Maltic, porque além do problema entre governo e Congresso, o Davi Alcolumbre vai ter que resolver nessa madrugada, ou quem sabe deixar até mais uma semana, adiar essa reunião do Congresso, um problema doméstico, porque aumentou o número de senadores que estão se declarando a favor da manutenção do veto. Então, assim, havia um acordo, se dizia que havia um acordo para derrubar parte do veto.
um acordo com o governo. De repente o governo não cumpre e agora há senadores, inclusive de diversas colorações partidárias aí, MDB, como o Renan Calheiros, que agora estão dizendo que vão votar pela manutenção do veto. Então, além de tentar um acordo entre governo e legislativo, ainda os parlamentares vão ter que tentar se entender até a votação. Com isso, a gente tem ainda uma expectativa de que a votação não ocorra como previsto, que se postergue, que continuem as negociações aí mais algumas semanas. Na semana passada, esses vetos poderiam ser derrubados. Agora, qual é a temperatura? O governo está acompanhando essas declarações desses senadores, né, que estão se posicionando pela manutenção. O presidente Jair Bolsonaro já deu declarações aí pela manutenção do veto. Os parlamentares que estão defendendo a manutenção do veto falam que não conseguem entender como que o governo está fazendo uma negociação pela derrubada. Ao mesmo tempo que o governo dá sinais de que há um acordo pela derrubada, também tem uma declaração do presidente falando pela manutenção. Então, as próprias pessoas envolvidas estão muito confusas. E cadê o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dentro dessa articulação? Essa é outra coisa que está complicando. O presidente Rodrigo Maia está voltando de viagem hoje. Ele vai chegar da Espanha, a previsão é que ele chegue às 10 da noite. E há uma fila de deputados querendo conversar com ele para tentar entender também o que está acontecendo, como que os senadores vão se comportar. Lembrando que para derrubar o veto do presidente ou para manter o veto é preciso ter uma reunião do Congresso, ou seja, de Câmara e Senado reunidos, e tem uma sessão do Congresso marcada para hoje, para terça-feira. Isso, tem uma sessão do Congresso marcada para hoje. O presidente Davi Alcolumbre anunciou ela no meio do Carnaval, mas é muito comum aqui no Congresso, quando as votações são muito complexas, porque envolvem negociações entre deputados, senadores e governo. Então, em geral, as sessões do Congresso já são muito confusas. Então, é muito comum que se marque e que depois se desmarque. Isso não seria inédito, é muito comum. Amanda Almeida, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado, boa noite e bom trabalho. Boa noite, muito obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.